Oi, como vai você, apaixonado aí pela pintura, assim como eu? Tudo bem? Eu sou a Giza Santos, professora de pintura, e hoje eu vou trazer uma aula bem legal aqui para você. Presta bem atenção nas dicas até o final do vídeo. Deixa também o seu like, tá bom? Sem mais conversas, vamos direto para a aula. Então, gente, aqui a toalhinha da marca Delia já está com risco, tá? Da pequena sereia. Eu trouxe aqui o tema de fundo do mar. Nosso foco será essa sereia, tá? E então, gente, eu quero também destacar aqui que esse risco eu peguei justamente no Pinterest, mas com adaptações que eu vou fazer, tá? E acompanhando a pintura da Tainara Tolentino. Então, gente, eu vou deixar o risco lá no Instagram Maravilhas de Baby, que é o meu Instagram, para vocês também pintarem, tá? De qualquer forma, gente, quando você consegue um risco pela internet, no Pinterest, qualquer lugar assim que você consiga o risco que não seja criação sua, você pode sim fazer as adaptações e também, né, deixar os créditos à artesã, realmente a criadora do risco, tá bom? Então é o que eu estou fazendo aqui, falando para vocês de onde né, a origem do risco do desenho, tá bom? Então vamos lá, eu já iniciei com a cor Salmão Bebê, estou sombreando agora com a cor Camurça, muito simples, tem vários vídeos aqui, gente, vários vídeos meus, que eu ensino a fazer cor, né, a pele do bebê, a pele das menininhas, por isso eu não vou ficar repetindo, eu vou deixar sempre abaixo desses vídeos e também no final dos próprios vídeos que eu estou ensinando, outras sugestões para vocês ali só clicarem e assistirem as próximas aulas que são importantes para quem está começando, tá? Então eu vou deixar ali pinturas de bebês, tá? Que tem a cor pele. Aqui o que eu fiz? Como eu passei já a tinta Salmão Bebê e agora com Camurça eu venho só fazendo um pouquinho de sombra. Então só para iniciar aqui o vídeo eu mostrei para vocês esse pedacinho e vou finalizar tudo aqui, os braços, tá? Vou fazer aqui assim o corpinho dela usando essas cores aqui, tá bom? Gente, eu adiantei aqui, finalizei a pele como eu disse, tá? Vou deixar as cores todas utilizadas aqui no vídeo na descrição. Aqui eu fiz um fundo utilizando menta. Primeiro eu passo um pouquinho de clareador, tá? E vou passando menta. E também estou usando rosa chiclete. Você pode utilizar aí, gente, outras cores, como por exemplo, o verde folha, o veronese, que é um tom assim de mar. Ao invés desse rosa, né, que é o pink, você pode colocar um pouquinho de rosa escuro ou rosa chá. Então, se você não tem as cores que eu estou falando aqui, que eu estou sugerindo, né, você pode sim substituir, tá? Eu vou fazendo assim, olha, movimento circular, espalhando todo essa tinta, né, que está aqui, esse fundo. Mas pode ir fazendo devagar, porque está secando muito rápido aqui, por exemplo, então eu vou ter que repassar novamente o clareador se for necessário. Aqui o que eu faço? Eu vou fazendo assim aos poucos e misturando com o pituá. Pituá é esse pincelzinho aqui maior, ele é redondo, né, como se fosse uma brocha, então ele vai fazendo essa mistura de uma cor com a outra. Eu fiz um vídeo para vocês, tá? Que eu ensinei como fazer o fundo colorido. Ele também tá aqui no canal, vou deixar como vídeo sugerido, porque eu mostro para vocês, tá? Esse vídeo ensinando como eu faço a mistura entre as cores, para elas não ficarem separadas e bem misturadinhas, tá bom? Então assim, tem que ser bem devagar, passando a tinta aos poucos e sempre em movimento circular, para uma se misturar com a outra. Vou colocar um pouquinho aqui de diluente. Diluente, né, a tinta transparente da Acrylex, que facilita o movimento e as cores entre si, tá? Para elas se misturarem. Por isso que tem esse clareador. Às vezes não é necessário, mas para fazer o fundo
é bem importante para você que está iniciando. Você vai ter mais segurança ao fazer a sua pintura e mais facilidade também. A tinta pura, ela não faz esse movimento suave, tá? Ela não termina com essa suavidade. Você sempre, gente, o segredo do fundo é passar a tinta bem perto do risco, um pouco mais forte, e vai suavizando. Para terminar bem suave, você deve passar a tinta um pouco mais forte, perto do risco, e vai suavizando na medida que você vai afastando o pincel do risco. Como eu estou fazendo aqui agora, fica um finalzinho bem clarinho. Sempre tirando o excesso de tinta do pincel, assim que eu pego ele ali na tampinha, tá? Assim que eu pego ele aqui na tampinha, eu pego o prato e faço isso aqui, eu dou umas batidinhas. Eu tiro todo o excesso, eu não vou diretamente passando o pincel aqui no meu desenho não, tá bom, gente? Segue direitinho essas dicas que eu tô passando para você, que você vai conseguir fazer uma pintura bem feita, tá? Eu gosto de utilizar 2 pincéis ao mesmo tempo. Aqui ainda eu vou completar fazendo uma terceira cor. Vou colocar o amarelo ocre, tá? Aqui, ó. Se você não tiver, pode ser também um pouquinho de siena natural misturado com branco. Você faz essa misturinha em outro local e depois aplica na sua pintura, tá? Na sua toalhinha aí. Eu vou começar a pintar, gente, aqui, tá? A cauda. Eu vou passar primeiro essa tinta que é o verde, né? É o erva doce. Eu resolvi fazer aqui, olha, o fundo com ele. Ou seja, a parte principal do preenchimento com o verde ou soft também. Eu sempre falo verde, mas é erva doce o nome dessa tinta. Por enquanto eu só vou preencher, tá? Depois que eu faço isso aqui, gente, esse detalhe, eu pego um pincel menor e com o menta eu faço aqui uma sombra. É como se aqui fosse a dobra, tá? Essa dobrinha aqui, essa aqui é a primeira sombra. Espalhe um pouco assim, descendo, tá? Vou aproveitar o outro pincel que eu iniciei, que tem a cor mais clara, e já misturo. Agora, eu faço esse mesmo movimento de baixo para cima, escurecendo toda a parte interna ainda. Com o outro pincel, eu misturo deixando só o centro um pouco mais claro. Se necessário, eu vou escurecer mais, tá? Aqui eu faço um contorno. Quando eu falo fazer um contorno, eu quero dizer o seguinte: eu pego a tinta de um lado só aqui do meu pincel, coloco para cima e vou deixando, largando a tinta lá, ela vai ficando como se fosse um contorno para mim. É isso aqui que é deixar o contorno. Aqui, gente, eu vou fazer um pouquinho, descer aqui, vou lavar o pincel para tirar todo aquele excesso. E faço essa mistura, tá? Vou
fazer agora uma segunda sombra com o cinza ônix. Se você tiver o verde bandeira também pode, tá? Vai fazer o mesmo efeito. Eu vou fazer da mesma forma que onde eu coloquei o contorno, eu faço a mesma coisa. Eu vou descer aqui escurecendo um pouco mais, com a tinta pro lado do risco, tá? Pra cima, pra fora. Agora de baixo para cima. Lavo meu pincel. Para deixar minha tinta mais fácil de misturar, eu pego um pouquinho aqui do meu clareador, passo assim por cima porque ele é transparente. Lavo o pincel. Então aqui eu só faço uma mistura, tá? Com o pincel de lado eu vou puxando essa tinta para cima. Gente, eu vou misturar um pouquinho essa tinta. Sempre agite a sua tinta. Opa. Agite a tinta para que ela se misture bastante. Com todo cuidado também para não estragar a sua toalha, né? Não pingar na toalha. Aqui eu vou colocar. Então ficou até melhor para misturar. Faça esse contorno. Paro até aqui, lavo o pincel e faço a mistura das cores, tá? Não tem erro, é só seguir. Agora, gente, com um pouquinho aqui do meu azul soft, só um pouquinho na ponta do pincel. Com o pincel de lado, eu vou fazendo assim, olha. Acompanhando o risco, tá? Como se fosse os cabelinhos. É como se fosse, igual eu faço com o cabelinho. Porém, eu vou fazendo assim, alguns risquinhos. Aqui a mesma coisa, onde vai ser a luz vai ser desse lado, só que aqui eu vou deixar um pouco forte, um pouco mais assim, tá? Sempre com o pincel assim pra cima eu vou fazendo os risquinhos, eu acompanho, o espaço é pequeno então faça bem devagar.
Depois você pode completar com o pincel de contorno, tá bom? É isso aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Para fazer essa parte da cauda, gente, primeiro eu preenchi com o lilás bebê, tá? Tá todo preenchido aqui, só passei o lilás bebê. Agora o lilás vai fazer a primeira sombra, que é aqui abaixo do cabelo. Eu pego assim no canto do pincel, com cuidado aqui para não passar fora do risco. Então essa parte de cima ela é um pouquinho mais escurinha. Agora eu embaixo já deixo essa parte um pouco mais escura. Eu vou fazer uma mistura que vocês vão me acompanhando, olha. Com o pincel de lado. Um pouquinho aqui ao redor. Agora eu vou lavar esse pincel. Espalhe um pouquinho essa tinta. Aqui pode passar um pouquinho mais, porque tá mais profundo, né? Como se fosse uma sombra. Vou pegar aqui, gente, um pincel bem pequeno que eu tenho. Continuando com esse mesmo lilás. Eu vou ainda contornar aqui, ó, fazer uma sombra abaixo do cabelo dela, né, que tá a ponta do cabelo. Agora, eu pego assim um lado só de tinta aqui no meu pincel e vou, gente, fazendo assim, ó, como se fossem as escamas, tá? Observe que eu só marco, eu pego aqui a tinta e aperto assim o pincel de lado, vai marcando, fazendo texturinhas, tá? Texturas, como se fosse a escama, intercalando mesmo assim. Pode ser até batidinhas. Observe que fica certinho, olha. E não é muito, não. Agora, com essa nova cor que eu vou usar aqui, chamada Amora. Eu vou fazer um risco aqui, tá? Que eu vou misturar essa cor. Aproveita essa mesma cor ainda. Bem pouquinho, vou passar aqui para fazer uma outra sombra. Perto do cabelo. Com outro pincel eu espalho essa cor. Onde eu coloquei a primeira sombra, eu coloco essa segunda. Lavo aqui o pincel tirando o excesso. Volto com o meu lilás bebê e vou fazendo assim por cima, tá? Porque eu quero dar um brilho, umas luzes, né? Fazer uns tons mais claros por cima do que eu já coloquei. É tão simples, gente, que você vai pegar um pincel menor, ele já vai fazer aqui o desenho só encostar. Não precisa nem de você fazer esforço, nem desenhar nada, só encostar o pincel.
Agora com a cor uva, eu faço um pouquinho aqui embaixo também. Aleatório, tá? Só isso. Para o cabelo, como base, eu começo usando, gente, esse rosa bebê. Ele vai ser a base. Eu vou só preencher uma parte do cabelo, tá? Vou fazer essa de baixo primeiro, onde vai ter a maior parte de sombra. Gente, já vou pedir para vocês compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga que gosta muito de pintura, que está procurando uma pintura diferente para fazer, ou que faz artesanato, gosta de pintura. Envia esse vídeo, compartilha, tá bom? Eu agradeço muito. Se inscreva aqui se você está me assistindo aí e você ainda não é inscrito. Se inscreva também no canal para você continuar recebendo as aulas que eu posto toda semana, às terças e sábados, tá bom, gente? Aulas novas. Também tem dicas. Eu vou pedir também para vocês irem na descrição desse vídeo aqui, depois no final, quando finalizar, e ali você vai conhecer o meu blog, Como Empreender Juntos. Você vai nesse blog, vai clicar, vai conhecer lá, vai ler os artigos, tá, que eu coloco sobre empreendedorismo, sobre pintura e artesanato em geral, tá bom, gente? Agora, depois de preenchido, eu venho aqui com a cor pink, tá? Com esse pink, eu vou fazer a primeira sombra também. Quando eu falo a primeira sombra, porque vão acontecer duas sombras aqui. Eu passo bem perto do rosto, já puxo assim com o pincel de lado, bem aqui abaixo desse risco, onde é por baixo mesmo, olha, vai ser mais escuro. Eu acompanho todo o risco. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo, deixando mais escuro na parte de baixo do cabelo. Se você tiver dificuldade para fazer com o pincel número 6, pode ser o de número 4, tá? Ou o 2, não tem problema. O centro do cabelo vai ser um pouco mais claro. Agora eu também vou trocar de pincel para fazer os cantinhos, preencher aqui com o rosa mais escuro, né, que é o pink. Se você não tiver o pink, faça com rosa escuro mesmo, tem o próprio rosa escuro, fica ótimo. Aqui estou passando o pincel só para misturar e tirar todas as manchas, tá? Porque não pode ficar manchado, não. Ele tem que ficar bem misturadinho, formando mesmo um degradê. Com o branco, eu vou fazer aqui um pouquinho, tá? Uma claridade aqui no meio. Eu vou fazendo alguns, acompanhando assim o cabelo, como se fossem os fios, mas não é ainda não. É só para clarear mesmo o centro do cabelo dela.
Feito isso, gente, eu venho aqui com púrpura para fazer então a segunda sombra. Eu gosto de fazer assim, olhem, bem pouca tinta, um pinguinho aqui no cantinho. Eu primeiro passo assim, onde vai dar mais profundidade. Tiro o excesso. Viram que é muito pouquinho, gente? Vou fazer aqui também. Opa, prontinho. Agora, com esse... Vou aproveitar que eu estou com ele aqui, com esse pincel de contorno, eu vou fazendo alguns fiozinhos, tá? Bem finos, tá, gente? Quanto mais fininhos, mais bonito. Para treinar contorno e riscos finos, é só mesmo fazendo muito em outro tecido, para você treinar a leveza da mão, treinar a coordenação motora. Quando você controla isso através dos treinamentos, tá? Da prática, você faz qualquer risco sem ter problema nenhum no momento de contornar, tá? Aqui eu não vou chegar até o final, vou fazer em alguns lugares. A ideia aqui é deixar um pouco mais escuro nas extremidades e mais clarinhos no meio, tá? A ponta, a extremidade mais escura, os fiozinhos mais escuros, e eles vão clareando no meio. Se a sua tinta estiver grossa, faça com que ela fique um pouco mais maleável, com as gotas de água filtrada ou com o Aquarela Silk, que é que mistura na tinta da Acrylex, tá? Um produto transparente. Ele é bem líquido. Eu já mostrei ele aqui no canal, inclusive na aula passada, a última aula aqui do canal, você pode assistir aí, tá? O último vídeo. Eu falo sobre ele. Ele é ótimo para diluir a tinta. Ele, gente, esse diluente, se você tiver como comprar, é muito interessante você comprar desde o início para você sentir mais segurança na hora de você fazer o seu contorno, tá bom? Você que está iniciando mesmo na pintura, você precisa de ter um pouco mais de facilidade. Então, para isso, os materiais certos também fazem a diferença, tá? A ferramenta necessária, né? Com o nosso rosa bebê aqui, eu estou fazendo os fiozinhos, tá? Como luz. Pessoal, eu já adiantei a pintura porque o que eu fiz aqui não é uma novidade, tá? Porque já tem no canal como faz cabelo, eu fiz a parte de baixo e depois eu ressaltei fazendo aqui a parte de cima. Finalizei fazendo os contornos, que tem vídeo próprio para contorno. Agora, sem perca de tempo, eu deixei só o que é necessário para ensinar para vocês aqui, que foi um olhinho, tá? Para você ver como eu fiz o primeiro. A estrelinha e aqui no cabelinho, um pouquinho de pérola. E aqui essa concha. Então, com o meu ocre ouro, eu vou preencher essa estrela. Eu quero lembrar para vocês também que esse fundo aqui, essas plantinhas de fundo de mar, eu fiz aleatórios mesmo, à mão livre, peguei um pouquinho de tinta
na cor, deixa eu ler aqui, na cor caqui, e também um pouquinho de verde menta, e dissolvi elas um pouquinho, tá? Diluí com o aquarela e fui fazendo com o pincel de lado. Muito simples e fácil. Aqui depois do ocre e ouro eu pego um pouquinho de laranja. Gente, coisa simples e fácil. Eu faço um pouquinho de sombra, só em algumas partes assim, e um pouquinho de branco, para clarear o meio. Se você quiser fazer com amarelo ouro, pode também, tá? Depois que eu faço isso aqui, o próximo passo, tá? A se fazer. Contornar com a cor Jatobá, que é a cor que eu contornei ela. Vou deixar as cores também na descrição. E para você não ter dúvida, eu vou deixar bem descrito cada parte que eu fui utilizando cada cor, tá? De tinta. Assim fica mais fácil, como se fosse mesmo um guia de cores para você seguir. Como eu disse, eu não quis deixar esse vídeo muito longo, fazendo, né, as mesmas coisas que eu sempre faço, repetindo. Então, para ficar uma novidade, ensinar só o que é importante, eu fui então fazendo assim, tá? Passo a passo. Pessoal, qualquer dúvida relacionada à pintura infantil, deixa para eu saber aqui nos comentários, tá bom? Eu respondo aí para vocês. Aqui tá ótimo, tá? O contorno. Vamos fazer agora a pérola não, vou fazer primeiro usando aqui, olha, cor palha, tá? Eu pego aqui essa cor, ou areia, eu preencho a conchinha que tá aqui, enfeitando o cabelinho dela, com todo o cuidado, um pincelzinho pequeno, tá, gente? Aqui eu só preencho por enquanto. Depois eu venho aqui com a cor caqui. E vou fazendo sombra, gente. Aqui tem um pouquinho de sombra e entre eles aqui, olha. Pronto, tiro o excesso aqui no meu tecido, limpo o meu pincel e espalho, tá? Mas para não ficar muito escuro, eu vou lavar o pincel. Novamente eu venho com a cor palha e vou clarear, passando do lado oposto, tá? Onde eu iniciei. Para ficar bem destacado e bem bonito aqui. Se você não conseguir fazer com esse tipo de pincel, pode ser com um pincel de contorno, tá? Agora sim, com o pincel de contorno eu faço os detalhes. Eu contorno aqui, olha, com a cor caqui. Se você não tiver, pode usar um cinza, cinza puro. Aqui é muito simples, só estou contornando, tá? Gente, uma toalhinha muito linda para personalizar, tá? O nome da menininha. Então, gente, pintar assim em toalhinha esses personagens, façam mesmo, porque vocês vão vender todas elas, tá? Personalizadas. As mamães adoram comprar as toalhinhas assim para as meninas. Então é uma sugestão. Depois que eu fiz, tá? A pérolazinha, aliás, a concha, né? Eu vou tirar aqui essas tintas e vou fazer agora, gente, como eu fiz essas pérolas. Olha só, muito simples. Eu pego o branco, o cabo do pincel, um cabozinho um pouquinho mais grosso. Aqui são 3 pérolas, tá? Então eu faço uma. Olha só que simplicidade. Molho aqui na minha tinta, pego a tinta e preencho ali o desenho. Só que eu vou acertar os cantinhos com o meu pincel de contorno. Deixando bem redondinho. Bem caprichado, tá, gente? Só a tinta que já está aqui é o suficiente, sem eu precisar pegar mais.
para fazer os detalhes. Com cinza lunar, eu faço um risquinho assim, olha, para cima, outro para baixo, como se fosse a sombrinha para dar aquele volume no meio, tá? Com toda delicadeza, eu espalho aqui com o mesmo pincel, tirando um pouco desse escuro. Aqui apagou quase tudo, eu volto. Isso aí, gente, só isso. Para contornar elas, eu uso o mesmo do que eu usei no cabelo. Aí eu preencho os cantinhos onde o meu pincel maior não foi, não alcançou. Então eu tô usando púrpura, tá? Se você quiser sombrear o cabelo dela com vinho, pode também. Foi isso que eu fiz no outro, tá, gente? Somente isso. Faltou aqui um pouquinho só. É um trabalho delicado, tá? Se faz com bastante cuidado e atenção. Exatamente assim. Agora nós vamos fazer o olho, tá? Está faltando só o olhinho, porque aqui o narizinho contornei, passei rosê na boquinha, com o rosa bebê eu fiz o brilho e contornei ela toda com essa cor jatobá. Usei aqui salmão bebê, tá? Eu vou deixar na descrição para vocês. Não se preocupem não, tá bom? Qualquer dúvida com relação a esse trabalho aqui, se quiserem algo mais específico, uma aula específica, diz, eu não entendi essa parte aqui. Aí vocês podem deixar para eu poder ensinar vocês, tá, gente? Deixa eu pegar um pincel, pode ser esse de contorno. Antes de fazermos o olho, eu coloco um pouquinho aqui no meu prato, gente, olha. O clareador, tá? O color. Ele vai molhar ali para facilitar o preenchimento. Prestem bem atenção como eu faço. Eu coloco um pouquinho de branco aqui de um lado e do outro. O olhar dela tá pro lado esquerdo. Então, o lado direito aqui do branco vai ser maior. Porque a íris está voltada para a esquerda. Então, ela tomou aqui o espaço. Eu vou com cuidado, aumentando aqui devagar. Passando um pouquinho aqui abaixo. Vou fazer bem assim para vocês conseguirem ver, tá, gente, aí da câmera, olha. Depois de preenchido o branco, eu venho aqui, gente, com esse... Pode ser o cabo do pincel, tá? Vamos com coisas mais fáceis que vocês têm em casa aí, ó. Eu pego aqui um pouquinho do meu menta ou verde veronese, que é o mesmo tom que eu usei aqui na cauda e no fundo da pintura. Aí eu encosto ali. Pronto. Seco aqui, tá? Eu limpei aqui no meu tecido. Pronto. Agora eu venho fazendo, gente, aqui chegando pro lugar, ajeitando essa bolinha, tá? Deixando ela mais redondinha, com menos excesso de tinta. Próximo passo, eu venho aqui com o ônix, cinza ônix, que é meio esverdeado, pode ser o bandeira também, mesmo tom que eu usei na cauda. Eu faço aqui, gente, na parte de cima, olha, bem simples, um pouquinho de uma escurecidinha. Misturo ali com aquele primeiro que eu coloquei, coisa mais linda. Agora sim, eu vou usar o meu pinta-bolinha, mas se você tem aí um pincel que tem um cabo bem fininho mesmo, você pode usar. Com o meu rústico, a cor aqui, ó, rústico, não preto, eu não gosto de usar o preto. E a ponta número 3, que são 6 pontas da Tigre, tá? Esse aqui é o pinta-bolinha. Já falei sobre ele aqui no canal, ele me ajuda bastante, que ele fica bem redondinho. Como o olho é muito pequeno, eu só encostei na tinta e com todo cuidado eu coloco ela ali, direcionando mais um pouquinho para a esquerda. Pronto, só isso. Vamos agora ajeitar tudo com o pincel de contorno. Antes de contornar ali, aqui tá faltando um pouquinho de verde, de menta. Eu vou acrescentar. Pronto. Agora sim. Limpei ali, né? Já vou contornar a parte de cima. Gente, mão levinha, vai tirando o excesso, deixando o pincel bem fininho. Isso aqui é a parte mais delicada do olho. Se por acaso ali ficou um pouquinho grande, o que eu faço? Lavo o pincel,
tirei ele com a ponta da caneta onde passou, ultrapassou a cor, volto aqui com branco. Isso acontece, não tem problema. Enquanto estivesse úmido, dá pra gente corrigir, tá, gente? Agora sim, eu pego aqui um pouquinho de rústico e volto o meu contorno, deixando a ponta aqui bem fininha, tá? A tinta não pode estar grossa, inclusive na minha aula, a última aula aqui do canal, eu falei sobre isso, tá bom? Agora, gente, acima dos cílios tem um risquinho bem fininho aqui, como se fosse na dobrinha da pálpebra, tá? Com a minha unha eu vou só afinar um pouquinho aqui. Pronto, isso. Agora eu vou fazer os cílios assim, alguns. É tão delicado, mas se você quer aprender a fazer esses detalhes assim com mais precisão, você conseguindo enxergar direitinho o que eu estou fazendo, eu te indico o vídeo que está aqui na descrição desse aqui, falando a respeito de como pintar olhos, tá? O título, se eu não me engano, que eu vou deixar lá para você, só para poder esclarecer, Vou Desistir de Pintar? Lá eu ensino a fazer os olhos. Tá sensacional esse vídeo. Eu indico muito, recomendo que vocês assistam, porque esse é uma grande dúvida com relação a como pintar olhos, tá? E lá eu tiro as suas dúvidas. Tá muito interessante esse vídeo. Aqui como é pequenininho, vocês não conseguem ver, lá não, você vai conseguir ver. Gente, agora com branco, um pouquinho só de branco, eu faço assim um brilho aqui abaixo, tá? Na própria íris dela, com todo cuidado, isso. Vou pegar aqui um pouquinho de branco ainda, só encostar assim para fazer esse brilho. Olha que coisa mais linda e delicada, gente. Amei pintar essa pequena sereia, tá? Muito linda. Eu me inspirei com a pintura da Tainara Tolentino, que é artesã, tá? Profissional do YouTube. E o risco eu peguei no Pinterest, tá? Porque lá na internet mesmo, você encontra, é só digitar. Tem até um vídeo que eu ensino falando a respeito, tá? Eu falo para vocês como conseguir riscos direto da internet, tá bom? Gente, agora eu quero falar para vocês o que eu vou fazer com essa tinta, que é uma tinta cristal, número 209 também da Acrylex. Eu vou fazer um pouquinho aqui, uma mistura com o meu diluente, que eu coloco aqui nesse vidrinho. Pego um pouquinho, não passo ele puro, tá? Eu diluo ele aqui, olha, junto com o diluente para ele ficar bem mais ralinho e não ficar concentrado em um lugar só. Eu vou passar aqui, gente, olha que coisa mais linda, mas só façam isso se a pintura já estiver bem seca, tá bom? Bem já úmida não faça, tá bom? Eu quero fazer só aqui na cauda e nos detalhes das pérolas. Isso aqui é um capricho a mais que você vai fazer para sua cliente, ela vai amar, gente. Vou passar um pouquinho aqui também nas estrelinhas, vou até colocar um pouco mais aqui, ó, misturar com o diluente. E como é próprio para tecido, não vai soltar, tá? Nas lavagens. Lindo, né, gente? Um amor. Agora, depois que eu fiz aqui, eu pego um pincel menor, só vou fazer desse lado que esses aqui estão secos já. Aqui está bem úmido ainda. Vou fazer depois, tá? Olha, eu vou colocando em uma por uma. Só para dar um toque de brilho. Se quiserem passar ali também na concha, podem. Mas eu vou deixar só nas pérolas, aqui no cabelo. Deixa eu ver se ainda dá para colocar aqui, talvez dê. Dá para colocar, já secou. Bom que eu aproveito aqui. Gente, prontinha a nossa aula. Eu fiquei apaixonada por essa pintura de hoje, tá? Eu espero demais que vocês também gostaram, tá bom? Tenham gostado, né? Da aula, das dicas. Segue aí da forma que eu estou falando pra vocês, gente. Você vai conseguir fazer uma pintura perfeita. Olha que coisa linda. Tomara que esteja aí bem visível para você enxergar, tá
tá bom? Vou deixar uma foto dela aqui também. Gente, fiquem todos com Deus, não perca aí, tá? As próximas aulas com muitas dicas legais. Beijo, fica com Deus e tchau!